Olá, povo meu, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar de um texto bastante confuso e polêmico das Escrituras Sagradas, que é o texto de 1 Coríntios capítulo 11. É um texto onde as pessoas causam uma grande confusão na hora de interpretar esse texto, e por causa dessa confusão, muitas doutrinas foram criadas por não entender exatamente esse texto. É o texto que fala da mulher que coloca o véu, do homem ter cabelo crescido, essas questões todas aí que cada um dá uma interpretação, mas eu quero, à luz do Espírito Santo de Deus, eu quero trazer a interpretação do texto, para que vocês não tenham dúvida do que Paulo está tentando nos passar aqui, porque assim ele aprendeu de Cristo. E esse texto ele já começa assim, ele já começa com um versículo que é um clássico das Escrituras Sagradas. 1 Coríntios 11, o primeiro versículo, é um clássico das Escrituras, onde Paulo diz assim, ó: sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O texto já começa com essa frase importantíssima, porque Paulo já está dizendo logo de cara, antes dele começar a trazer a doutrina do Senhor Jesus, ele já está começando a dizer o seguinte: olha, o que eu estou passando para vocês é o que Cristo me passou, é o que Cristo me ensinou. E é importante frisar o seguinte, que Paulo, ele foi levantado por Jesus como apóstolo e doutor do gentil, né? E nós somos gentil. Então as cartas de Paulo é aquilo que nós temos que observar e viver e praticar, porque toda a revelação da graça que o Senhor Jesus inaugurou e trouxe para nós, da nova dispensação, a dispensação da graça, foi confiada a Paulo, né? E Paulo trouxe para nós por intermédio também dos outros apóstolos. Mas Cristo dividiu o evangelho em duas partes. Ele confiou o evangelho da circuncisão a Pedro, né? Ou seja, do povo judeu de nascença, e o evangelho da incircuncisão, que é o evangelho para o gentil, a Paulo, que no caso somos nós, gentil. Então, as cartas de Paulo, né, são a revelação de Jesus Cristo para nós. Então, precisamos dar crédito no que está escrito ali e obedecer aqueles princípios ali. Isso é tão sério, meus amados, que o apóstolo Paulo, em Gálatas 1:8, ele vai dizer: olha, ainda que um anjo desça do céu e pregue um outro evangelho, que não seja esse que eu vos tenho dito, né? Que seja maldito, que seja anátema. Então, meu amado, nenhum anjo descendo do céu, tentando contradizer essas escrituras aqui, esse anjo deve ser considerado maldito. Nem esse anjo deve ser ouvido, se ele assim fizer. Então, as cartas de Paulo para nós é de suma importância. Por quê? Porque o que Paulo deixou para nós, gentil, como apóstolo e doutor do gentil, é o que Cristo revelou a ele para nos passar, né? Então, eu queria até que você, antes da gente abrir em 1 Coríntios 11, pula aqui um pouquinho em Gálatas, e a gente vai ver aqui as palavras do próprio Paulo, né? Aqui, ó, Gálatas 1:12. Olha o que ele vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer: porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, será que isso é suficiente para você entender que as cartas de Paulo têm que ser dado toda a credibilidade? As cartas de Paulo a nós, gentil, tem que ser vivida, tem que ser praticada, porque a ele foi revelado toda a graça que o Senhor Jesus nos trouxe. Então é importante você entender isso. Sabe por quê? Porque as pessoas estão com dificuldade, meus amados. Existe uma dificuldade muito grande de obedecer as cartas que o Senhor Jesus deixou para nós por intermédio de Paulo. Cada um fala uma coisa: não, isso aqui
foi para aquela época, não serve para os dias de hoje. Não, isso aqui foi por causa da questão cultural daquele período. Não, isso aqui foi só lá no período de Cristo. Isso aqui, cada um fala uma coisa, querido. Nada disso. Quem fala isso é porque ainda não teve a revelação do Espírito Santo, ainda não conhece a verdade, né, na íntegra. Porque isso aqui é o Evangelho da Graça revelado para nós. Isso aqui é para a gente viver até o último dia da nossa vida. Isso aqui são os princípios, são os mandamentos que o Senhor Jesus deixou para nós. Então quem questiona isso aqui, quem contende contra isso aqui e quem distorce isso aqui está debaixo de maldição. É a própria palavra que está dizendo, é anátema. Então é importante frisar isso aqui, porque há uma dificuldade muito grande das pessoas querer obedecer isso aqui. E é por isso que as igrejas do Senhor Jesus, na sua maioria, tá essa bagunça do jeito que está aí, né? Onde a inversão de valores tomou conta de tudo. E esse texto de 1 Coríntios 11 tem tudo a ver com essa questão de inversão de valores. Nós vamos ver isso aqui, vamos ler comigo. Pega aí, 1 Coríntios capítulo 11. Como eu já disse aqui, Paulo começa no primeiro versículo dizendo, olha, sejai meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, pode obedecer o que eu estou falando para vocês, pode seguir o que eu estou falando para vocês, porque foi Cristo que me revelou para vocês. Eu vivi isso aqui e agora estou passando para vocês também viver isso aqui. E aí no versículo 2 ele vai começar dizendo, ó, eu louvo-vos, irmãos, né? Como essa carta à igreja de Coríntios, ele está louvando os irmãos de Coríntios, porque tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Ou seja, ele está aqui elogiando a igreja de Coríntios porque eles estavam obedecendo os preceitos naquele momento ali, obedecendo os preceitos que ele havia ensinado a eles, assim como Cristo ensinou a ele, Paulo, né? E em versículo 3 ele começa dizendo, aí ele vai dizer, olha, mas quero, irmãos, que saibais que Cristo é o cabeça do varão, o varão o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo, ou seja, a hierarquia. Paulo aqui está ensinando a questão da hierarquia, está confirmando a hierarquia criada por Deus. Deus primeiro, Cristo depois, o homem depois e a mulher depois. Essa hierarquia que foi criada, né, para que cada um faça a sua parte segundo a vontade de Deus. Versículo 4, aqui começa essa questão polêmica aí e muito mal interpretada. Versículo 4, todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Olha só, todo homem que ora, profetiza, ou seja, o que faz a obra de Deus, o que se diz cristão, o que quer andar nos caminhos de Cristo, mas faz isso com a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Quem é a sua própria cabeça? Quem é a sua cabeça, você que é cristão? É Cristo. Não é Cristo que é o nosso cabeça? O nosso comandante? Cabeça é aquilo que comanda, aquilo que dá as ordens. E o cabeça da igreja, que somos nós, é Cristo. Então quando eu quero fazer a obra de Deus, eu quero orar, eu quero profetizar, eu quero andar como um cristão, mas com a cabeça coberta. O que é cabeça coberta, pastor? Cabelo comprido. Eu estou desonrando a Cristo. Por quê? Porque o homem, ele não pode ter cabelo comprido. Ele não pode ter cabelo. É proibido o homem ter cabelo comprido, segundo os princípios de Deus. E Paulo está nos revelando isso aqui, né? Porque essa é a vontade de Deus para nós. Eu já vou explicar melhor isso aqui. Vamos continuar lendo aqui. Versículo 5. Mas toda mulher que ora e profetiza com a cabeça descoberta, aqui é o contrário, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse raspada. Ou seja, aqui é o contrário. Aqui está dizendo o seguinte, olha, a mulher que quer orar, quer profetizar, quer fazer a obra de Deus, a mulher que se diz cristã, mas faz isso com a cabeça descoberta, ou seja, a cabeça raspada, cabelo curto, né? Ela está desonrando a sua própria cabeça. Quem é a própria cabeça da mulher? Cristo também. Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu próprio corpo. Então, então aqui já a questão é contrária. O homem não pode ter a cabeça coberta, ou seja, cabelo comprido. E a mulher não pode ter a cabeça raspada, cabelo curto, porque desonra o próprio cabeça, que é Jesus. Então aqui Paulo já está esclarecendo, né, essa questão
de honrar ou desonrar Deus no físico, né? No seu físico, na sua aparência física. Então vamos lá. Versículo 6. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, que tosquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Ou seja, Paulo aqui agora traz a responsabilidade individual da mulher. Paulo está dizendo o seguinte, olha, se a mulher achar que ela deve rapar a cabeça, que ela não deve andar com a cabeça coberta, ou seja, com o cabelo comprido, então que ela se tosquie, que ela se rape, faça do jeito que ela quiser. Aí já é problema dela. Aí ela vai prestar conta com Deus, se ela acha que ela pode raspar a cabeça, que ela pode andar com o cabelo curto, então que ela faça isso. Ou seja, Paulo está citando o mesmo texto lá de Apocalipse capítulo 22, onde o apóstolo João, ele vai ali, inspirado pelo Senhor, falar assim, olha, aquele que é sujo, que se suje mais ainda, mas aquele que é limpo, que se limpe mais ainda. Ou seja, Paulo está trazendo essa responsabilidade aqui, ó. A verdade e a vontade de Deus é essa aqui. Agora, se você acha que deve continuar raspando a cabeça, andando com o cabelo curtinho, igual a homem, então, que faça. Que faça, ou seja, mas arque com as consequências, né? Porque vai estar desonrando a Deus, ou seja, a Cristo, que é o seu próprio cabeça. Versículo 7. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Olha só, então o varão não pode, o homem não pode cobrir a cabeça, ou seja, o varão não pode andar com o cabelo comprido. Por quê? Porque ele é a imagem da glória de Deus. E a mulher é a imagem da glória do homem. Né? E aí ele vai concluir dizendo no versículo 8, porque não foi o varão que proveio da mulher, mas a mulher que proveio do varão. Porque também não foi o varão criado por causa da mulher, mas a mulher criada por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a sua cabeça o sinal de poderio por causa dos anjos. Olha aqui, ó. Aqui, Paulo está explicando a questão da hierarquia. Por quê? Porque quando a mulher ela anda com o cabelo comprido, ela se torna a glória do varão. E quando o homem anda com o cabelo curto, ele se torna a glória de Deus. Por quê? Porque Paulo está dizendo assim, porque foi assim que Deus os criou na sua natureza. Depois nós vamos ler um texto aqui, você vai entender. Paulo está dizendo o seguinte, olha, quando você obedece à natureza pelo qual Deus te criou, você está honrando a Deus, certo? Está honrando a sua cabeça, que é Jesus. Agora, quando você não obedece isso, você está desonrando. Por quê, irmão? Deixa eu explicar isso aqui. Isso é muito simples, parece polêmico, parece complicado, mas é simples. Porque Deus, depois do pecado, Deus ele veste o homem, lembra? Adão e Eva, quando pecou, ele coloca Adão e Eva para fora do jardim do Éden e coloca uma vestidura neles. Eles passam a ter que andar vestido. Para quê? Para tapar as vergonhas por causa do pecado, né? Então, eles passaram a ter que andar de forma ordenada agora a partir daquele momento. Porque antes disso, eles podiam andar pelado, eles podiam andar bem à vontade, porque não havia ainda o pecado entrado na humanidade, não havia maldade no coração do homem. Mas após o pecado, Deus agora teve que colocar princípios, teve que colocar ordenanças para o homem. E uma dessas ordenanças foi ter que vestir o homem. Então, a partir do momento que Deus vestiu o homem, preste atenção nisso aqui, a única forma de você identificar quem é homem e quem é mulher é através do cabelo. Por quê? Porque o homem e a mulher agora não pode mais andar com a genitália de fora, não pode andar mais com as vergonhas de fora, não pode, isso não é mais autorizado por Deus, por causa do pecado. Então, a partir desse momento, como que é identificado o homem e a mulher? Pelo cabelo. O que tem cabelo curto é homem, o que tem cabelo comprido é mulher. Essa é a forma visível de se identificar. E quando você obedece esse princípio, você está honrando a Deus. Mas quando você desobedece esses princípios, você está desonrando a Deus. Então,
Por isso que Paulo vai continuar dizendo, olha, versículo 11: todavia nem o varão é sem a mulher, e nem a mulher é sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós se é decente que a mulher ore descoberta, né? Ou seja, com a cabeça raspada, cabelo curto. Versículo 14: ou não vos ensina a mesma natureza? Olha aqui, ó, o que eu estava falando para vocês, a questão da natureza. Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter o cabelo comprido? É uma pergunta aqui. Por que Paulo está dizendo isso? Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter o cabelo crescido? Paulo está dizendo o seguinte, ó, a natureza pelo qual Deus determinou para o homem e para a mulher é que o homem tenha um cabelo curto e a mulher tenha um cabelo comprido. Para quê? Para que se identifique quem é homem e quem é mulher. Então é isso que Paulo está dizendo aqui, é a natureza de Deus. Foi Deus que os criou dessa forma. E aí as pessoas querem contender contra a natureza de Deus, quer inverter a própria natureza de Deus. Vamos lá. Aí ele vai terminar dizendo, versículo 15, né? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado no lugar do véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume. Ou seja, se alguém quiser contender, nós não temos esse costume. Paulo está dizendo, ó, nós apóstolos, nós discípulos de Jesus, nós não temos esse costume. E nem as igrejas de Deus. Versículo 16 ele encerra: mas se alguém quiser contender, ser contencioso, ser contender, né? Mas nós discípulos, nós apóstolos, disse Paulo, não temos esse costume, e nem as igrejas de Deus. Então, meu amado, se você é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, oh aleluia, você não deve ser contendeiro. Por quê? Porque contradizer esse princípio aqui é contender contra a própria natureza de Deus, é contender contra os princípios que Deus estabeleceu e deixou para nós. Então o texto é clássico e bem objetivo. O homem não pode ter a cabeça coberta, que é cabelo comprido, e a mulher não pode ter a cabeça descoberta, que é cabelo curto ou raspado. Então que fique bem claro. Agora, segundo alguns historiadores, mas aí já é contexto histórico e cultural, e isso a gente não pode ter como 100% de veracidade. Por quê? Porque o contexto histórico quanto o contexto cultural daquela época não é neotestamentário, meu amado. Eu não posso afirmar nada em cima de contexto histórico ou cultural. Não posso. Eu só posso afirmar aquilo que é neotestamentário, aquilo que está, ou seja, no testamento de Deus, no livro de Deus, nas escrituras sagradas de Deus. Isso eu posso afirmar. Agora, o que não está aqui, eu não posso afirmar. Mas alguns historiadores que falam sobre esse texto dizem que houve naquele momento ali, naquele período ali, algumas prostitutas, né, que andavam com o cabelo raspado, e também algumas sacerdotisas daqueles deuses pagãos de Corinto daquela época, que também tinham que raspar a cabeça. Por quê? Porque era um costume dessas classes, tanto de prostituta como de sacerdotisa. Por quê? Porque quem praticava a prostituição, como quem praticava a idolatria, né, aos deuses pagãos daquela época, eles tinham que declarar rebeldia contra Deus. Então, qual era a declaração de rebeldia contra Deus? Qual era a declaração de que eles estavam na contramão de Deus? Era raspando a cabeça. As mulheres tinham que raspar a cabeça, que era uma declaração no mundo espiritual de que elas estavam na contramão de Deus, de que elas não queriam obedecer os princípios de Deus. Ou seja, a mulher raspar a cabeça sempre foi um sinônimo de rebeldia contra Deus.
Então já começa por aí para você entender o contexto histórico, né? Então, a igreja de Coríntios, junto com o apóstolo Paulo, eles ganharam alguma dessas mulheres para Jesus naquela época. Algumas dessas mulheres se converteram. E como é que elas vieram para Jesus? Careca. Então, segundo alguns historiadores, Paulo estava orientando essas mulheres a colocar um véu sobre a sua cabeça até que o cabelo crescesse. Por quê? Aí ele vai dizer isso lá no final do texto que nós lemos, né? Aqui no final, versículo 14, ele vai dizer... Não, versículo 15. Mas ter a mulher cabelo crescido é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Então qual é o véu da mulher? O véu da mulher sempre foi o cabelo. Sempre foi o cabelo. O véu da mulher é o cabelo. Então, no contexto cultural e histórico, né, alguns eruditos afirmam que Paulo estava aqui ensinando essas mulheres que se converteram ao cristianismo, que vieram para Cristo, essas prostitutas, essas sacerdotisas que tinham um cabelo raspado, a colocar um véu sobre a sua cabeça até que o cabelo crescesse. Por quê? Porque o véu da mulher é o cabelo. Então, se a mulher já tem um cabelo crescido, não tem necessidade de colocar véu. Então já vai aí um recado para você que é da Congregação Cristã do Brasil, você que é da Igreja da Restauração, né? Você que fica botando véu na cabeça para orar, para fazer a obra, mas não precisa de nada disso, meu amado. Isso é uma confusão, isso aí é uma interpretação totalmente errada da sã doutrina de Deus, que ensinaram para vocês, vocês assimilaram isso sem conferir nas Escrituras. Já foram fazendo aquilo que ensinaram para vocês. Meu amado, seja um bereano da vida. Bereano. Paulo exaltou a igreja de Bereia, porque Paulo, mesmo sendo um apóstolo e doutor do gentil, Paulo, quando foi pregar em Bereia, tudo que Paulo pregava, eles pegavam a Bíblia para conferir se o que Paulo estava pregando estava nas Escrituras. Então você tem que ser um bereano, não é indo na onda de tudo que te falam, não. Por isso que tá essa bagunça aí. Tudo que alguns líderes falam, a pessoa vai lá e obedece à risca. Não, eu tenho que honrar a minha liderança sim, desde que eles estejam pautados nas Escrituras. Agora, ficam criando doutrinas e acrescentando coisas que a Bíblia não disse e colocando como se fosse verdade absoluta e oprimindo o povo com isso. Então para com isso. Se você tem o teu cabelo, solta o teu cabelo. O teu cabelo é o lugar do véu, meu. A mulher tem que andar com o cabelo solto e crescido, para que ela seja a glória do homem e para que ela não desonre a sua própria cabeça, que é Jesus, como diz o texto aqui. E o homem tem que ter o cabelo curto. Então é por isso que você entende. Aí você vai entender o porquê que essa classe aí que se diz essa classe que se diz aí sapatão, né? Eles usam outro termo aí, né? Mas essa classe aí que de mulher que quer ser igual homem, qual é a primeira coisa que ela faz? Qual é a primeira coisa que o diabo bota na mente dela? Raspa a cabeça, né? Então essas mulheres aí que se dizem homem, que querem andar como homem, a primeira coisa que o diabo bota na cabeça delas, raspa a cabeça, ou seja, que é para elas declararem, é uma declaração de que elas estão na rebeldia contra Deus. Então, aí você já está começando a entender, né? Ó, como é que uma coisa vai levando a outra. Então você está começando a entender por que essa classe aí, a primeira coisa que eles fazem é botar o cabelo curtinho, igual de homem. Por quê? Eles estão declarando que estão desonrando a Cristo, eles estão declarando que estão na contramão de Deus, e eles estão declarando que elas querem ser igual a homem. Elas não querem ser a glória do homem, mas elas querem ser igual ao homem, como homem. Então isso é uma declaração diabólica, totalmente na contramão de Deus. Então, se você não quer andar na contramão de Deus, meu amado, você para de botar véu, você tem o teu cabelo crescido, você tem o teu cabelo bonito que Deus te deu, solta o teu cabelo, para todo mundo ver que você é uma mulher, para todo mundo ver que você é a glória do homem, né? Quando a mulher anda de cabelo comprido, ela está declarando
que ela honra ao seu cabeça, que é Jesus. Ela está declarando que ela é glória do seu marido, né? E ela está declarando que ela obedece à hierarquia que Deus estabeleceu. Ela está dizendo: olha, eu reconheço que eu fui formada por causa do homem. Eu reconheço que eu fui formada para o homem. Aleluia. Eu fui formada para auxiliar a ele, andar ao lado dele, para ajudar a ele. Ela está declarando. Por isso que o texto fala da hierarquia, né? Paulo começa falando da hierarquia aqui, ó, no versículo 3. Quero que saibais que Cristo é o cabeça do varão, o varão o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Por isso que ele começa falando da hierarquia. E lá embaixo ele vai concluir no versículo 8, ó, porque o varão não provém da mulher, mas a mulher provém do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por causa do varão. Ou seja, quando a mulher ela entende isso, que ela deve andar com o seu cabelo comprido, ela está declarando que ela reconhece que ela foi criada por causa do homem, que ela foi criada para o homem, que ela é a glória do homem. E quando ela faz isso, ela está honrando a sua própria cabeça, que é Jesus, o Senhor da igreja, aleluia, o Deus e Senhor da igreja, que ele mesmo fundou na sua morte lá naquele Calvário. Então, meus amados, eu espero que essa questão esteja bem explícita para você, né? Então, você, mulher, não desonre a Cristo, deixe o teu cabelo crescer. E você, homem, não desonre a Cristo. Se tu tá andando com cabelo grande, achando que pode, achando que é legal, que é bonito, corta o teu cabelo, porque Deus não tem prazer nisso. Aleluia. A única forma visível que o homem tem de mostrar que ele é homem é andando com o seu cabelo cortadinho, curtinho, igual de homem. E a única forma visível que a mulher tem de declarar que ela é mulher é andando com o seu cabelo grande, para que todo mundo veja que ela é uma mulher. Aleluia. Né? E quando isso é invertido no mundo espiritual, você está na contramão de Deus. Você está não só desonrando a Deus, mas está declarando rebeldia contra Deus. Então não seja rebelde. Então lá vai um recado para você que é varão, que diz que é cristão e que anda com cabelo comprido. Corta esse cabelo, meu amado. Entra na doutrina. Na doutrina. E você, mulher, que quer andar com cabelo curtinho dentro da igreja, dizendo que é crente, né? Achando que é bonitinho, você está desonrando a Cristo. Entra na doutrina, deixa o teu cabelo crescer. Vamos passar a obedecer a sã doutrina. Repreende esse comichão nos teus ouvidos aí, que não deixa você absorver a palavra da verdade. Como disse Paulo lá em 2 Timóteo capítulo 4, né? Que muitos nos últimos dias terão comichão no ouvido, rejeitando a palavra da verdade, mas voltando às fábulas. Então saia das fábulas. Você que está criando seu filho já pequenininho, deixando o cabelo do garoto ficar grande, corta o cabelo desse garoto, bota o garoto igual homem, começa a criar ele na sã doutrina, cria o teu filho no caminho que deve andar. Tá entendendo, meu amado? Se é que você quer realmente ser discípulo de Jesus e andar nos caminhos de Jesus e alcançar a promessa feita pela graça. Porque como diz as Escrituras em Efésios 2:8, pela graça sois salvo, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que vai te salvar a tua alma é a graça. E esse ensinamento aqui é ensinamento da graça, porque o apóstolo Paulo, o apóstolo e doutor da graça, deixou para nós. Então, se você quer andar na graça e quer ser salvo pela graça, se enquadre na graça que o Senhor Jesus deixou para nós. Que Deus te abençoe com essa palavra, em nome de Jesus Cristo, e até a próxima, querendo Deus.